Imagem longitudinal, passeio do centro de gravidade, margem estática, velocidade mínima e máxima, tudo isso cruzeiro. Hoje você vai aprender a fazer uma análise fácil e rápida em MATLAB que te ajudará a entender como que a controlabilidade da aeronave está relacionada com essas diferentes condições. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre aerodesign. Meu nome é Renan, sou anfitrião deste canal. Nesse vídeo, você vai aprender como relacionar a variação da posição do centro de gravidade da aeronave a partir de um exemplo resolvido com a deflexão do profundor necessária para a trimagem. Agora a gente vai pegar esse exemplo que é um pouco mais focado, vai ficar mais didático, porque eu trabalhei nessa estabilidade de controle, eu tinha muita dificuldade de conseguir enxergar o efeito da posição do centro de gravidade na qualidade de manuseio da aeronave. E na prática, a aeronave era construída no final, a gente descobriu onde estava a posição do centro de gravidade, fazia algum ajuste ou algum aumento de alguma distância, e no final, com esses ajustes, a gente conseguia ter uma aeronave com uma boa qualidade de manuseio da perspectiva do piloto, ou seja, aquilo que eu dimensionava era muito arbitrário, e na medida que o tempo foi passando, que eu fui aprender a fazer estimativa de distribuição de peso, e após algum tempo eu consegui implementar a estimativa de distribuição de peso, consegui ver o quanto que o centro de gravidade ia variar para uma carga mínima, para uma carga máxima, sabia mais ou menos o que eu teria de tolerância, e assim implementei a análise de variação da posição do centro de gravidade e consegui verificar que as limites de deflexão do profundor estariam de acordo conforme a variação da posição do centro de gravidade. Então, imagine que você está prestes a fazer um voo, não conhece muito bem a posição do centro de gravidade, foi assim possível, vocês chegaram lá, montaram a aeronave de vocês, mas você se deu o trabalho de colocar umas balancias ali, pegar mais ou menos o peso que está em cada rodinha, fazer um diagrama de momento e encontrar a posição do centro de gravidade. Então é de se esperar que caso você tenha preocupação com este parâmetro, você vai colocar ali numa planilha ou no código, já ter uma noção mais ou menos de qual que é a deflexão que você precisa para decolar a aeronave naquele instante, à medida que a posição do teu centro de gravidade varia. Isso pode acontecer? Pode. É ideal? Não, não é ideal. O projeto estrutural tem que prever um deslocamento mínimo do centro de gravidade, um projeto também de suporte de carga, um subprojeto de carga. E nós de estabilidade de controle temos que ao menos prever esse deslocamento e o máximo quanto que é o quão tolerável ele tem que ser. Então vamos começar a fazer essa análise. Abre o seu MATLAB, eu vou continuar utilizando o Warren Phillips, é um exemplo resolvido dele, trazer aqui para você, e assim você consegue fazer uma avaliação durante o projeto mesmo do teu estabilizador horizontal e da tua aeronave. Eu estou com o MATLAB aqui aberto, vamos aproveitar ainda o script anterior, trimagem longitudinal, e passeio CG limite de velocidade. E aqui nós vamos começar fazendo alguns ajustes. Você começa definindo a massa máxima da tua aeronave, 20 kg, delimitada pela competição, a massa vazia da tua aeronave, estimado, se você ainda não tiver, carga útil mínima, que é aquilo que você vai ter que voar querendo ou não para poder validar a tua aeronave, calcule-se o peso máximo, e em seguida calcule-se o peso mínimo, carga útil mínima, massa vazia vezes a gravidade, e assim um vetor de peso, porque nós vamos analisar duas condições, carga mínima e máxima, pressupondo também esse deslocamento do CG delimitado por essas condições de carga. Em seguida, eu vou trazer alguns parâmetros de cálculo geométrico para o estabilizador horizontal. Calculo-se a corda na raiz a partir da área, razão de afilamento e envergadura. Depois, corda na ponta, calculada a partir da razão de afilamento vezes a razão de aspecto. Aqui eu calculo o offset, que é a distância em torno da ponta até o eixo Y como referência. Em seguida, cálculo da corda média aerodinâmica do estabilizador horizontal, só vamos usar essa equação. Em seguida, a posição da corda média aerodinâmica, você pode tirar essa equação que está aqui. E depois, a posição do centro aerodinâmico, XMSH, vezes 25% da corda média aerodinâmica, que é uma estimativa que é feita a partir do pressuposto de que a asa só tem um afilamento, ela é apenas uma seção. Você não faz aquela divisão em seções com várias razões de afilamento. Em seguida, x de referência do estabilizador horizontal, ele é medido a partir do bordo de ataque da asa e vai até o bordo de ataque do estabilizador horizontal. Agora eu vou trazer a variação da posição do centro de gravidade. Então, supondo que você fez uma estimativa inicial de peso, como estruturas, no geral, você tem que fazer um dimensionamento, que na medida que você dimensiona, você está estimando o peso da aeronave, porém, para simplificar aqui os cálculos, a gente está supondo um passeio de centro de gravidade, no qual o CG dianteiro está 33% da corda média aerodinâmica e o traseiro está 36%. Eu crio então um vetor de duas posições e em seguida calculo a distância do centro aerodinâmico da asa até a posição do centro de gravidade. Eu faço um ajuste aqui percentual em termos de posição. Eu já tenho aulas no canal explicando essas partes de referências e de medidas. Em seguida, a posição do centro de gravidade, que também é um vetor. Então, a posição relativa do centro de
gravidade em relação à corda média aerodinâmica, agora passa a multiplicar a corda média aerodinâmica, que está numa posição em x, e é somado com a posição da corda média aerodinâmica da asa. Por fim, eu calculo a distância do centro aerodinâmico do estabilizador horizontal até o centro de gravidade a partir das variáveis que eu defini anteriormente. Então, como eu já tenho algumas aulas sobre as partes de referência, eu sugiro que você assista. Eu vou deixar aqui uma indicação de uma aula na qual essas posições aqui, esses pontos e essas distâncias são calculadas. Em seguida, tem-se a velocidade, os limites. No caso, o limite inferior de velocidade, eu calculo a velocidade stall a partir da carga máxima. Eu calculo, então, que minha velocidade mínima é 10% acima da velocidade stall, que é o que eu utilizo para dimensionar o profundor. Ou seja, em seguida, a margem estática e ponto neutro. Margem estática, eu utilizo a equação do Phillips, ele dá uma aproximação a partir de semi-alfa dividido por CL-alfa. Então essa equação está pegando a divisão entre os dois termos, você pode copiar aqui também. Em seguida, a posição do ponto neutro, na qual eu tenho que fazer um pequeno ajuste, coloco 0,25 aqui, fazendo o pressuposto de que o centro aerodinâmico está 25% da corda média aerodinâmica da asa, sendo que ela foi convertida para uma asa resultante. Eu já tenho uma aula no canal sobre corda média aerodinâmica, então deixo somada a margem estática, subtraído pela distância do centro aerodinâmico da asa até o CG, dividido pela corda média aerodinâmica, para que nós tenhamos dentro do ponto neutro essa posição percentual relativa à corda média aerodinâmica da asa. Em seguida, nós vamos para a plotagem do gráfico. Então, vou trazer ele para cá. E aqui pode ser um código que você vai precisar um pouquinho mais de atenção. Os cálculos já são um pouco mais complexos. E o que acontece? Primeiro, cria-se um vetor de posição relativa do centro de gravidade. Eu crio uma figura e depois dois laços for, no qual o primeiro eu vou variar a carga e o segundo eu vou variar a velocidade. Então nós criamos um laço for para percorrer a variação de velocidade. Então são duas velocidades, a mínima e a máxima. Eu criei aqui a mínima, 1.1 da velocidade stall, e a velocidade máxima, que eu acabei de introduzir, colocar Vmax igual a 30 metros por segundo, conforme eu tinha criado anteriormente. Em seguida, cálculo do CL, nós colocamos I em carga para variar as duas posições de carga, e depois J para duas variações de velocidade. Em seguida, o cálculo do CM0, temos aqui a contribuição da asa, seguida da contribuição do estabilizador horizontal. Depois, CM∆E, nós temos aqui apenas parâmetros mais relacionados ao estabilizador horizontal e o volume de cauda. Em seguida, dois auxiliares para fazer os cálculos. Então você vai copiar esses valores aqui também. Alguns parâmetros foram calculados previamente. Dentre eles, nós temos o CL0, ponto neutro foi calculado aqui. XCGCW é o nosso vetor. CM∆E foi calculado aqui logo lá em cima. CL∆E é uma variável que foi calculada anteriormente. Essa é a equação do CL∆E. Essa é a equação do CL∆E. Esse que é o parâmetro de eficiência do profundor. Você pode utilizar essa equação aqui, que é uma aproximação dos... Fechando esses parâmetros que são calculados anteriormente, vamos calcular esses dois auxiliares. Em seguida, a deflexão do profundor necessária para a trimagem é a diferença entre esses dois auxiliares. E, por fim, uma conversão de radiano para graus. A gente trabalha com radiano durante os cálculos e plot em função de graus. E aqui nós temos o plot. Terminando, então, após nós chegarmos ao plot, precisamos fazer alguns ajustes do gráfico. É um pouquinho mais chato, mas vai servir para melhorar a didática do mesmo. Então eu trago aqui o código já feito, era um pouquinho complicado, então vamos passar aqui por ele. Temos um título de ΔE em função da posição do centro de gravidade, eu defino o tamanho de fonte também para esses gráficos. Tenho então algumas linhas verticais que vão ajudar a identificar diferentes pontos no gráfico. Eu tenho uma linha para a posição do ponto neutro, eu tenho uma linha para a posição do centro de gravidade traseiro, uma para o centro de gravidade dianteiro, tenho outra linha para identificar a posição do centro aerodinâmico da asa e tenho textos. Esses textos são posições que você vai ajustar até que fique mais didático, mais claro para você interpretar de cada um desses pontos. Em seguida, eu habilito um hold off, então estava habilitado o hold on aqui, desabilito ele, habilito a grade, faço um X label, que é o HCG, um Y label de ΔE, depois uma legenda, então tem a velocidade stall sobre uma condição de carga mínima, uma velocidade máxima para uma condição de carga mínima, uma velocidade stall para a velocidade condição de carga máxima, uma velocidade máxima para a condição de carga máxima. Neste caso, eu defino uma localização no gráfico. Agora eu vou executar apenas essa parte do código. Agora a gente vai interpretar o gráfico no caso. Posição mais dianteira do centro de gravidade a partir de 0.2, ou seja, uma posição relativa em relação à corda média aerodinâmica menor. E para posições relativas em relação à corda média aerodinâmica maiores, ou seja, posições de gravidade que estão tendendo à parte traseira da aeronave, vão resultar em valores maiores de posição de gravidade. Nós temos o eixo Y, que é a deflexão do profundor necessária para trimar a aeronave, e as legendas. Vamos observar a primeira curva em azul, de velocidade stall e carga mínima,
nós observamos que, na medida que o centro de gravidade está se aproximando ao centro aerodinâmico da asa, a deflexão do profundor torna-se mais negativa, que é o de se esperar, um centro de gravidade mais dianteiro, ou seja, mais distante do ponto neutro, com maior margem estática. Na medida que esse centro de gravidade se aproxima do ponto neutro, nós precisamos de menos deflexão, que eu vou chamar aqui de negativa. Ela se torna mais positiva na medida que está se aproximando do ponto neutro e reduzindo a margem estática. Porém, agora a gente vai observar aqui a velocidade máxima e carga mínima. Na medida que a aeronave aumenta a sua velocidade, nós precisamos de menos deflexão negativa para trimar a aeronave. Por isso que, na medida que a gente está um pouco mais próximo da parte dianteira da aeronave, a gente precisa de menos deflexão mais negativa. Isso que eu estou dizendo, o que significa ser mais negativa? Mais próximo de valores negativos. Como alguns valores são arbitrários aqui, a gente acabou ficando restrito a esses valores apenas positivos de deflexão do profundor. Até tem a curva aqui amarela, que é uma condição muito mais crítica, a gente chegou a valores negativos, mas a gente vai chegar nela. Mas esse é o ponto importante da velocidade. À medida que a gente chegou a uma velocidade maior, com o centro de gravidade traseiro, a deflexão positiva é maior. Agora, a curva em amarelo, nós temos a velocidade stall, na verdade é um ponto 1, tive que fazer uma correção aqui. O ponto 1 da velocidade stall é em carga máxima. Então, nesse caso, a gente precisa de uma trimagem mais negativa, porque, é claro, a gente está numa condição, por exemplo, de decolagem, então a deflexão profundor praticamente máxima é dimensionada de acordo com os métodos mais adequados. E em seguida nós temos uma carga máxima e velocidade máxima. A gente pode imaginar um cruzeiro com carga máxima e nesse caso a deflexão se torna maior, o que é de se esperar. O que acontece é que na medida que a gente reduz a margem estática, ou seja, aumenta a controlabilidade da aeronave, esses parâmetros se invertem após o ponto neutro, que não é de interesse da nossa parte, né? Avaliar como que a aeronave se comporta após o centro de gravidade ultrapassar o ponto neutro. Então, não é uma condição para o aerodesign, a gente não está trabalhando com uma margem estática negativa, a gente está trabalhando para toda essa condição que vem após o ponto neutro. E aqui nós temos a margem estática para o centro de gravidade mais dianteiro, temos toda essa distância que vai de em torno de 0,33 até 0,525. Então a gente tem essa margem estática aqui, eu tenho ela calculada logo aqui em cima. Vamos observar em quanto que ela está. Esses são os valores de margem estática calculados, 16% e quase 20%, então está um pouco alto. Nossa aeronave está arbitrária, estou criando alguns valores aqui. Então a gente esperar que pode ser um valor ou seria muito alto ou foi muito baixo. Então, em questão didática, foi melhor que ficou positivo para que a gente pudesse compreender. Então é assim que a gente consegue interpretar esse tipo de análise e o impacto na trimagem da aeronave. Analisando agora em termos de carga, temos carga mínima e carga máxima para uma mesma condição de velocidade, curvas laranja e roxa, sendo que a laranja tem uma trimagem mais positiva quando comparada com a curva roxa, que é a carga máxima para a velocidade máxima. Ou seja, apenas o fato de você adicionar muita carga vai requerer uma trimagem mais negativa por parte do profundor para trimar a aeronave. Então é assim que a gente interpreta, faz uma análise bem rápida, bem simples, lembrando que existe um conhecimento ali de alguns vídeos anteriores que a gente vem discutindo, pode ter alguns cálculos que não estejam nesse vídeo, então insisto que você assista os vídeos anteriores de trimagem não linear, para se contextualizar e pegar e reaproveitar esse código e implementá-lo para que você possa fazer umas análises e um dimensionamento um pouquinho mais analítico, entenda o impacto das variáveis e interpretar os resultados, você vai se mostrar como um engenheiro muito mais competente dentro da equipe. E assim vai conseguir tirar dúvidas com mais facilidade. Então, por fim, eu quero que você entenda que essas análises elas não são um nível de receita para você dimensionar a sua aeronave, como o próprio autor comenta, mas elas são necessárias por questões didáticas, para que você entenda mais ou menos como a sua aeronave vai se comportar e assim possa descrever melhor ao longo do teu relatório, com essas análises, o que você espera de comportamento de estabilidade e controle. Na medida que você consegue desenvolver e interpretar isso melhor, você consegue deixar isso mais objetivo e claro para o jurado, para que ele vai estar lendo o teu relatório e assim melhorar um pouquinho a tua nota. Por fim, eu espero que esse vídeo tenha agregado um pouco mais ao teu conhecimento, que você consiga implementar. Qualquer dúvida você pode me mandar mensagem, entrar em contato, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Assista aos outros vídeos do canal para complementar ainda mais essa aula com dimensionamento de profundor, análise de trimagem, e aí volta aqui, tenta implementar, me diz aí se você conseguiu ou não, qualquer coisa entre em contato. Grande abraço e fique com Deus.